Muito bom dia a todos, muito bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, você que já tem vindo, que faz parte dessa família, para nós é uma alegria muito grande. Às vezes nós falamos coisas e a gente não sabe, às vezes nós até cantamos e temos dificuldade de entender. Quando Jesus entrou em Jerusalém, na verdade, antes da sua entrada, carregando a cruz e para ser preso e julgado, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus. Quando Jesus entra em Jerusalém, e ele entra montado num jumentinho, e as pessoas tiram os seus mantos, e eles pegam folhas de palmeiras, de tamareiras, e eles colocam no caminho, e eles começam a gritar assim: Hosanas, Hosanas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Talvez você não sabe o que significa Hosanas. Hosanas significa socorre-nos, socorro. A nação de Israel estava escravizada pelos romanos há muitos anos. Você sabe que Jesus multiplica o pão e o peixe. Quando a gente fica pensando, por que aquele povo fica 3 dias no deserto ali com Jesus e não volta para casa? Eles não tinham comida, irmãos. O povo de Israel estava passando fome. O Império Romano havia imposto sobre a nação de Israel um jugo tão pesado que muitos morriam de fome. Era um desespero. Por isso que Jesus olha para esse povo e Jesus chora. Jesus, ele se compadece de um povo que está vivendo abaixo da linha da miséria, que não tem o que comer. Então, quando Jesus chega e eles olham para Jesus, eles veem uma esperança e eles começam a gritar: Hosanas, Hosanas. Eles estão dizendo: socorre-nos, socorro. Socorro, Jesus. Hosanas, socorre-nos, Deus. Eu penso que é exatamente essa a oração e o clamor que nós temos que fazer nesses dias que precedem essa decisão tão importante. Irmãos, não é brincadeira. Nós estamos no limiar de uma decisão muito importante. Eu tenho rodado os 4 cantos desse país. Nós tivemos no Maranhão agora, há poucos dias atrás, e quando você vê pessoas literalmente, passando necessidade, não tendo o que comer. Quando você vai no norte do Brasil, eu vou muito para Rondônia, Porto Velho, aquela região, e os venezuelanos vindo, eles vêm com famílias inteiras, muitos atravessam a pé, porque não tem condições de pagar um ônibus, de pagar um carro. E agora, eu não sei aqui em Andradina, mas na minha região, ali, Junquerópolis, Ouro Verde, Junquerópolis, aquela região, nós temos muitas plantações de seringueira. E a mão de obra hoje é muito difícil, tanto para colher coloral, acerola e seringueira, principalmente seringueira. Não sei se você sabe, mas a seringueira, ela precisa ser sangrada e ela não pode ser sangrada depois que o sol está quente. Então eles começam a sangrar a seringueira 3 horas da manhã e eles param em torno das 9 da manhã. É um serviço extremamente difícil, pesado. E é muito difícil quem quer fazer isso, ganha dinheiro, mas ninguém quer fazer. E agora os venezuelanos estão chegando. Eu estava esses dias atrás em Ouro Verde, e uma família chegando para ir trabalhar num sítio de seringueira, e eles ali passando necessidade, a gente ajudando com cesta básica. Eles não tinham comida, e eles iam começar a trabalhar e não tinham ganhado nada. E aí a gente conversando, o camarada, ele era dentista na Venezuela, e ela era, eu não sei se fisioterapeuta, alguma coisa. Você imagina um dentista, uma fisioterapeuta com os filhos, vindo da Venezuela para morar no mato, para sangrar, para aprender a sangrar seringueira. E eles choravam. Sabe por quê? Porque eles estavam morrendo de fome na Venezuela. Então eu não estou falando isso para você para te colocar medo. O que eu estou dizendo é que está muito perto de nós o exemplo, irmãos, de países que foram destruídos por um governo que infelizmente não tem uma visão
de liberdade, de democracia, mas que centraliza, que domina e que tem e que vive numa mentira. Então pensa, pesquisa. Se você não acredita no que eu estou dizendo, por favor, não tem problema, mas pesquisa, ora a Deus. Eu penso que a coisa mais importante é a gente orar, dizendo: Deus, me dirige, Espírito Santo, fala comigo. E Deus vai direcionar você. Nós precisamos tomar decisões e ajudar pessoas que precisam ter pelo menos um pouco do discernimento aberto, porque o futuro da nossa nação está nas urnas agora, no próximo dia 30, vai ser muito importante. Nós estamos orando, jejuando, e eu espero que você faça isso. Nós precisamos fazer isso urgente. Hoje eu quero continuar. Nós começamos semana passada, você que está aqui visitando a gente, a semana passada eu comecei a trabalhar um tema, os 7 altares que Abraão construiu. Nós estamos olhando e pensando nesses 7 altares e trazendo para a nossa vida o que o nosso pai da fé, Abraão, que foi chamado um construtor de altares, durante a sua vida, pelo menos que está registrado na Bíblia, Abraão construiu 7 altares. A semana passada, no sábado, eu consegui trabalhar 4, ontem eu terminei, e com vocês de manhã eu trabalhei 3. Vou acelerar para a gente trabalhar os últimos 4, para a gente fechar esse tema. Quando nós falamos de altar, nós estamos falando de um lugar, os altares, nas religiões pagãs, é o lugar onde se invoca a divindade, onde se invoca o transcendente, onde se adora. Todo altar exige um sacrifício. Quando você assiste filme dos vikings, dos tempos antigos, dos romanos inclusive, e outros, você vai ver altares de pedra, altares de madeira, e eles sacrificavam animais, às vezes faziam sacrifícios humanos, às vezes sacrificavam comida, bebida. E Abraão, quando Deus o chama, o pai dele, chamado Terá, ele também adora deuses pagãos. Abraão cresceu vendo seu pai construindo altares, mas quando Deus aparece para ele e chama ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E quando Deus faz uma promessa a Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma nação. Abraão, você vai ser pai de uma multidão. Abraão começa a construir altares, e a partir desse momento, Abraão não adora nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Por que nós hoje não construímos altares de pedra? Esse lugar que eu estou aqui não é um altar. O altar hoje é a tua vida, é o meu coração, é o teu coração. Você pode construir um altar na tua casa, no teu banheiro, no teu carro, no teu trabalho, no meio da rua, onde você adora Deus em espírito e em verdade. Ele se manifesta. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, dentro de um avião, dentro de um trem, dentro de um ônibus. Você diz: Deus, eu invoco o teu nome, eu adoro o teu nome, eu quero exaltar o teu nome. E a Bíblia diz que onde você invocar o nome do Senhor, ali Ele se manifesta, Ele se faz presente. O último altar foi a cruz do Calvário. E Jesus, o Cordeiro Imaculado, a partir da cruz, que foi um altar de madeira, e o Cordeiro que não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. E quando Jesus foi cravado naquela cruz, um novo testamento, uma nova aliança, o véu do templo rasgou. E hoje nós estamos aqui, não para construir altares físicos, mas para construir altares de fé e adorar o único que ressuscitou, o nosso Salvador, Jesus de Nazaré. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Diga amém. Glória a Deus. O primeiro altar que Abraão construiu foi, eu chamei de o altar da aliança, o altar da revelação, do chamado, foi lá em Siquém. O segundo foi em Betel. O terceiro é um recomeço. Abraão dá uma pisada na bola, vai para o Egito, faz besteira, e ele volta, tem que recomeçar.
e ele recomeça reconstruindo o altar de Betel. Nós paramos aqui domingo passado. Hoje eu quero falar sobre o quarto altar, e eu vou falar bem rápido porque eu quero focar mais nos 3 últimos. O quarto altar, não vou ler, só vou citar. Quando Abraão se aparta de Ló, se separa de Ló. Só projeta esse texto para nós olharmos. Deixa eu ver aqui. Isso. Gênesis 13, versículo, projeta o versículo 15, por favor. Volta, 13. 14, obrigado. Isso, olha só. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Depois que Deus faz essa promessa, eu vou dar essa terra para você. Depois que Abraão se separa de Ló, a palavra Ló significa véu. Abraão amava Ló, Ló era sobrinho dele. Mas começa a haver uma briga, começa a haver uma contenda entre os pastores, porque Ló enriquece, se torna poderoso. E Abraão amava Ló, mas Ló se tornou um tropeço, um empecilho. E Ló não honrava, e Ló não amava Abraão. Irmãos, o final de Ló é desgraçado. Ló vai viver em Sodoma e Gomorra. Deus tem misericórdia, Abraão manda 2 anjos, resgata Ló. Deus usa Abraão faz guerra e livra Ló da mão dos homens que tinham tomado ele, feito ele e as mulheres de escravo, levado tudo embora. Mesmo Deus fazendo tudo isso com Ló, Ló termina bêbado, morando dentro de uma caverna, e Ló engravidou as 2 filhas dele. Então você imagina um cara que estava do lado da promessa, do pai da fé, mas nunca quis viver a fé do tio, nunca quis ser fiel ao Deus de Abraão, nunca entendeu que a bênção estava sobre Abraão e que ele precisava honrar, e a gente só recebe a unção que a gente honra. Se você não honra uma unção, ela nunca vai cair na sua cabeça, ela nunca vai vir sobre você. E Abraão entende, eu preciso me apartar, eu preciso me separar. E Abraão diz, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, Ló, eu vou para a direita. E quando Abraão toma essa difícil decisão, Deus aparece, renova a aliança e Abraão constrói um altar. Esse altar, eu chamo esse altar de o altar da santificação, porque a palavra santo, no original, no grego, é kadosh. Kadosh significa santo. Santo é separado. A nossa visão é muito romana, é muito católica. E a gente pensa que santo é aquele perfeito que faz milagre, é o santo. E não é isso. A palavra santo é separado. Por que a igreja é santa? Porque a igreja foi separada. Por que o povo de Deus é santo? Porque ele foi separado do mundo. Então, tudo aquilo que foi separado para Deus se torna santo. E nesse momento aqui, Abraão, ele tem que vencer as emoções, a alma dele, porque ele ama Ló. E existem coisas na nossa vida que nós amamos, mas que está nos atrapalhando de viver e de cumprir o propósito de Deus. Sabe, existem dois tipos de dificuldade. Existe uma coisa que chama pecado, e existe uma coisa que chama embaraço. O apóstolo Paulo diz, deixando para trás todo o pecado e embaraço. Irmãos, existem coisas que não é pecado, mas é um embaraço na vida da gente. Sabe, existe um demônio, para mim é um dos demônios mais difíceis de expulsar na vida. O nome desse demônio é que tem? Já ouviu falar do demônio chamado que tem? Ah, eu vou lá. O que tem?
Ah, eu não posso fazer isso. O que tem? Irmãos, tem coisa que a gente pode fazer, tem coisa que você é livre para fazer. Mas existem coisas que vão atrapalhar a sua vida com Deus. Existem coisas que não são pecado, mas é um embaraço. Existem pessoas que estão na nossa vida que se tornam um embaraço para a gente. Ai, pastor, é verdade. Existem amizades que são tóxicas, são nocivas. Existem pessoas que não é Deus que coloca no nosso caminho, é o diabo. E essas pessoas começam a colocar ideias, palavras. Você se parece com as pessoas que você anda. Às vezes você coloca uma pessoa dentro da tua casa e quando você percebe, começa a surgir uma confusão, uma celeuma. E você tem que olhar e dizer, eu preciso tomar uma decisão. E não pense que é fácil não. Porque tem coisa que o diabo coloca na vida da gente que é que nem chiclete. E você tem que dizer, vai ser difícil, vai ter desgaste, mas eu vou me apartar, porque eu quero viver o que Deus tem para mim. Diga aleluia. Bom, agora nós vamos avançar para o 5º altar. E agora eu começo a ler com você. Esse texto, eu quero que você leia com calma. Porque é um texto que num primeiro momento ele parece de difícil compreensão. É o 5º altar que Abraão construiu. E eu quero ir bem devagar com você, porque para mim, ontem à tarde eu estava lendo isso aqui e eu fiquei chapado, eu fiquei tão tocado pelo Espírito Santo. E eu espero que você entenda esse texto, que você leia, porque às vezes a gente lê esse texto e parece que a gente passa por cima, porque é muito longe da nossa realidade. Nós estamos falando de algo de 4.000 anos atrás. Então vamos ler. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Gênesis 15, 5. Deus levou Abraão para fora da tenda e disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se você pode contá-las. Eu não sei se você já contou estrela, eu já tentei. A minha mãe dizia que dava birruga, se contasse. Alguém já viu essa? Tem caipira aí? Minha mãe falava, não conta estrela não, fica que dá verruga. Mas eu contava assim mesmo e nunca tive, graças a Deus. Ô Abraão, conte as estrelas, se você pode. E prosseguiu. Assim será a sua descendência, Abraão. E ele creu no Senhor. E isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como é que eu posso saber? Como é que eu vou ter certeza de que eu vou ter a posse, de que o Senhor vai me dar essa terra? Respondeu o Senhor, tá bom, Abraão, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente da outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, sobre os animais mortos. Mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, às 6 horas da tarde, Abraão foi tomar de um sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, um fogo, passou por entre as metades, os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez o seguinte contrato, a seguinte aliança com Abraão.
aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Diga amém. Às vezes a gente lê esse texto e por causa de todos esses nomes e da gente não entender muito, a gente dá uma pulada. Mas hoje você vai entender exatamente o que está acontecendo aqui. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que nós estamos há 4.000 anos, pelo menos, talvez um pouco mais, de 4.000 anos. Nós estamos aqui pelo menos 2.000 anos antes de Jesus. Nós estamos num tempo, irmãos, que não tinha papel. Num tempo em que praticamente ainda não tinha se desenvolvido escrita, que há poucos registros, não tem caneta, não tem papel, não tem papiro, ainda não tem pergaminho. Nós estamos muito longe da nossa realidade, numa cultura completamente distinta. E como é que se fazia um contrato? Como é que se fazia uma aliança? Como é que eu comprava uma terra sua? Como é que eu comprava um rebanho seu? Ou escravos? Como que se fazia os contratos? Porque já existia. Compra, venda, comércio. Nesse tempo aqui, nessa cultura, quando você lê, inclusive no tempo dos nossos patriarcas, já Moisés, nas tribos de Judá, você vai ver muito desses contratos ainda. O contrato era feito assim. Digamos que eu comprasse uma terra sua. E nós pegávamos um animal, uma vaca, um boi, ou uma cabra, ou um carneiro, ou uma ovelha. O que a gente fazia? A gente partia o animal no meio, colocava uma banda para cá e outra banda para cá, e o sangue correndo. Eu e você, a gente, diante das testemunhas, eu pegava na sua mão, e diante das testemunhas e daquele animal morto, a gente dizia: eu estou fazendo hoje um contrato, uma aliança com você. Eu segurando na tua mão, eu estou pagando para você, tanto em ouro ou em prata, eu estou comprando essa terra. E conforme eu vou falando o contrato, a gente vai passando no meio das duas metades. Uma metade de um lado, outra metade do outro. O que significava isso? Se eu não cumprir a minha parte no contrato, se eu não cumprir a minha parte na aliança, que eu e a minha família, que eu e os meus filhos sejamos partidos ao meio, que eu seja despedaçado e o meu sangue derramado como o sangue desse animal. Era como se fosse um pacto de sangue. Se eu não cumprisse o que eu prometi, as pessoas poderiam, ou a outra parte poderia me matar, me despedaçar, porque aquele animal despedaçado, partido, era o símbolo do contrato. O contrato não era assinado com caneta, mas com o sangue daquele animal. Dito isso, irmãos, nós começamos a entender. Deus diz assim para Abraão: Abraão, toda essa terra aqui dos filisteus, dos cananeus, toda essa terra eu vou dar para você. Abraão, olha as estrelas do céu, tenta contar, assim vai ser a sua descendência. A sua descendência vai herdar toda essa terra, eu vou dar tudo isso para eles. Irmãos, Abraão era carne e osso, inteligente como eu e você.
Abraão diz assim para Deus: ô Deus, como é que eu posso ter certeza de que o Senhor vai me dar essa terra? Como é que eu vou saber que os meus filhos vão ter posse dessa terra? Como é que eu sei que o Senhor vai cumprir isso aqui? Porque nós estamos falando de algo que ia ficar para a herança, para os netos, para os filhos, bisnetos, como existe Israel até hoje. Aí, irmão, Deus precisa, escuta bem, Deus precisa usar uma linguagem que Abraão entenda. Porque quando Deus fala com você e comigo, quando Deus faz uma aliança com a gente, Deus faz de uma maneira que a gente entenda. Deus é um pai, Deus não quer, Deus não joga com a gente. Em Deus não tem confusão. Deus sabe que Abraão é um homem rico. Deus sabe que Abraão já fez muitos contratos. O que Deus fala? Abraão, traz uma novilha de 3 anos, que para nós é uma vaca já. Traz uma vaca, traz uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos. E parte esses animais. Traz também uma rolinha e um pombinho. O arrolinho e um pombinho ele não partiu, ele colocou em cima das partes mortas. Então você imagina, uma vaca partida no meio, uma cabra e um carneiro. Agora, eu quero que você veja essa cena comigo. Deus diz: Abraão, prepara esses animais. Abraão já entende. Deus vai fazer um contrato comigo. Deus vai assinar a aliança comigo. Abraão não é bobo, ele entende. Ele está vivendo numa cultura. É como se Deus falasse: vai no cartório e manda bater o contrato, nós vamos assinar. Agora, eu e você sabemos, Abraão não gastou meia hora, 1 hora para ir buscar uma vaca, um cabrito, uma cabrita e um carneiro. Até você pegar uma vaca, até você pegar um carneiro, até você pegar uma cabra, uma rolinha, um pombinho, nós estamos falando de horas. E não é só pegar. Não é só laçar uma vaca, tem que trazer lá, tem que cortar, tem que partir no meio, tem que sacrificar. Então nós estamos falando que isso demorou horas. E Abraão preparou. Quando Abraão preparou, já era 6 horas da tarde, o ocaso, o dia estava terminando. E quando Abraão prepara o contrato, prepara as partes, Deus não chega, irmãos. Eu imagino o desespero de Abraão, porque o texto que nós lemos é muito claro. Veio trevas apavorantes. Eu não sei se você sabe o que eu estou dizendo, se você já sentiu isso, eu já. Quando parece que o dia vira noite e as forças das trevas, que os poderes espirituais vêm e começam a oprimir. Veio trevas apavorantes sobre a terra. Ainda não era noite. E aves de rapina, começaram a atacar a parte da aliança, do contrato. As aves de rapina vieram e Abraão desesperou. Abraão começou a chutar. E agonia, cadê Deus? Como é que vai terminar isso? E se essas aves destruírem os animais ou levarem os... É um santo desespero, irmãos. E aqui eu quero parar. Porque às vezes nós somos extremamente simplistas e inocentes. A Bíblia diz que nós temos que ser simples como a pomba, mas nós precisamos ser astutos também, como a serpente. Por quê? Olhe bem para mim. Todas as vezes que você decidir fazer uma aliança com Deus, o inferno vai se mover. Todas as vezes que você decidir construir um altar para Deus, o diabo vai tentar impedir. Não pense você que você vai tomar uma decisão. Não, olha, a partir de amanhã, todo dia 5 horas da manhã, eu vou acordar e eu vou buscar Deus, eu vou levantar um altar aqui em casa, 5 horas da manhã. Meu irmão, o sono que você nunca teve.
Pensa na pior noite que você vai ter. É a noite que vai preceder a aliança que você vai fazer. Tudo que você, quando você diz assim, eu vou no encontro com Deus. Não, vai ter um encontro das mulheres dia 2 de novembro. Não, eu vou no encontro, eu vou buscar Deus. Eu sei que Deus vai mudar a minha vida. Não, eu vou no encontro dos homens, dia 6 de novembro. Eu vou buscar Deus. Não, tem coisa que eu preciso mudar. Meu irmão, tem gente que fica doente. Já teve gente que bateu o carro, o ônibus quebra. E as trevas, você quer ver o diabo ficar endemoniado. É quando Deus diz, eu vou fazer uma aliança com você, filho. Quando você decide, eu vou construir algo para Deus. Por que o diabo se levanta contra casamento? Por que o diabo se levanta contra nossos filhos? Porque a família é um altar que glorifica a Deus. Porque filhos, a Bíblia diz que os filhos são herança de Deus. Só Deus pode dar filho, só Deus pode gerar vida. E quando vem filhos, e você diz, agora chegou os filhos, é o melhor momento do meu casamento. E o diabo diz, eu vou mandar aves de rapina, eu vou roubar, eu vou destruir o inferno. O inferno não cruza os braços. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, não cruza. E eu não estou falando isso para colocar medo. Eu estou dizendo que o nosso pai da fé enfrentou isso. Foi Deus que mandou ele preparar os animais. Foi Deus que disse para ele, eu vou fazer uma aliança com você. Mas o Deus que fala não é o Deus que nos isenta da dor, da luta. As aves de rapina vêm, os demônios vêm. Mas deixa eu te dizer, o Deus que prometeu, Ele continua fiel. Ele chega, Ele cumpre, Ele faz. Oh, Santo Deus. Talvez você veja aqui essa manhã e você diz, puxa vida, pastor, estava tudo dando certo, Deus estava abençoando, eu estava construindo, eu estava fazendo, mas de repente ficou apavorante, parece que o inferno veio, parece não veio mesmo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra Satanás, é seus demônios. Se você vai construir uma casa, se você vai montar uma empresa, se você começa num trabalho, você vai para um trabalho, de repente, o diabo coloca alguém lá dentro, no primeiro dia, para jogar um balde de água fria, para tirar a tua alegria. Porque ele veio para roubar, matar e para destruir. Você vai construir uma casa, de repente, alguém que trabalha lá, irmãos, eu gosto de construir, mas vou falar uma coisa para vocês, eu já chorei tanto. Eu já fiquei doente construindo. Porque você está construindo um sonho. Quem constrói uma casa, constrói um sonho. Esses dias atrás eu fui na casa de um casal que tinha acabado de se casar. Eles, no namoro, já começaram a construir a casa, se casaram. E eles estavam terminando a casa, era o sonho da vida deles. Irmãos, eu cheguei lá, o jovem, ele e ela são líderes de célula, gente boa demais, gente boa. Pensa num cara tranquilo. Irmãos, ele estava sentado assim. Ele estava chorando. Ele falou, pastor, ora por mim, que eu vou matar esse pedreiro, pastor. E o duro que o pedreiro era da igreja. Eu falei, não mata não, filho. Irmãos, ele chorava, tremia. Ele falou, pastor, olha essa parede. Irmãos, eu não sou pedreiro, mas um infeliz... A parede era um S assim, ó. E o cara não arruma, não volta, não dá satisfação. Entendeu? Por favor, eu não estou falando mal de pedreiro aqui. Eu estou dando um exemplo que às vezes você está construindo um sonho. Você está construindo algo que você diz, Deus me deu isso. Você está construindo com sofrimento. Você está partindo, tem sangue derramado. Mas o diabo coloca alguém para destruir o teu sonho, para tirar a tua alegria. Você sabe que eu lido com gente. Um dos maiores índices de divórcio no casamento
é quando nasce o primeiro filho. O maior índice de traição no casamento é quando a mulher teve o bebê e o cara trai. Porque a mulher não dá atenção, porque agora é só o filho, porque não tem mais tempo, porque não se arruma, e o cara fica doido, e o diabo manda uma pombagira. E para o homem tanto faz ser uma mulher como um poste. O sexo para homem é bicho, é animal. Mas ele vai para o inferno. Ele desce a ladeira do inferno. E aquilo que era para ser o momento mais lindo do casamento, aquilo que era para ser a maior vitória, de repente vira um divórcio, vira uma traição, vira uma decepção e um trauma, tanto na vida do homem como na vida da mulher. Aí você diz, pastor, por que é justamente no momento mais feliz? Porque tem um inferno que diz, eu vou acabar com essa família agora. Eu vou acabar com a alegria agora. Então eu estou falando isso para você com muito amor. Porque você tem que começar a se posicionar. Abraão, ele enfrentou, ele não deixou aquelas aves, ele não deixou aquelas trevas, ele não deixou aquela opressão impedir ele de viver o que Deus tinha para ele. Agora, eu disse para você que era demais isso aqui. Aí, essa fase passa, vem a noite. E Abraão está esperando. Quando é que Deus vai chegar? Porque eles têm que assinar o contrato. A aliança tem que ser feita. E aí, de repente, Abraão vê. Pastor, como é que foi isso? Não sei, irmãos, eu queria saber. Porque o texto diz que era um braseiro esfumaçante e uma tocha de fogo, uma coluna de fogo. Não dá para explicar isso. Era a manifestação visível de Deus. É a glória Shekinah, o mesmo fogo que estava na sarça e que falou com Abraão. Agora é o mesmo fogo. É a mesma brasa, é o fogo que vem. Deus estava dizendo para Abraão, eu estou aqui. E Abraão está esperando Deus pegar na mão dele e dizer, vamos passar junto, porque eu estou fazendo uma aliança com você. E Deus começa a recitar para Abraão o contrato. Abraão, eu vou te multiplicar. Você vai ser pai de uma multidão. Abraão, essa terra dos heteus, dos hititas, jebuseus, gigazeus e todo esse povo, eu vou dar para você. E o fogo começa a passar no meio das partes. Mas Abraão não passa. Deus não pega na mão de Abraão. Deus passa sozinho. E a pergunta é, por que Deus passou sozinho? Por que Deus não pegou Abraão e disse, vamos passar junto aqui? E eu demorei para entender isso. Mas quando eu entendi também João 8, 56. João 8, 56. Jesus disse para Israel que Abraão, olha só, irmãos, 2000 anos antes de Jesus nascer, de Jesus ir para a cruz, Abraão viu Jesus. Não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus disse. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Disseram os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Pastor, explica. Vou explicar. Como é que Abraão viu Jesus? Como é que Abraão viu o dia do Senhor Jesus e se alegrou? Como é que Abraão pôde ter um vislumbre da cruz e da redenção?
Por que que Abraão se alegrou com a salvação que viria em Jesus? Porque quando Deus não pega na mão dele, e quando Deus passa sozinho pelas metades para aquela aliança, Deus estava dizendo: Abraão, eu vou passar por mim e eu vou passar por você. A tua parte, Abraão, eu vou avalizar. Eu vou cumprir a aliança por mim e eu vou cumprir a aliança por você. Você entende o que eu estou dizendo? Abraão, se os teus filhos e a tua descendência quebrar a aliança, quem vai pagar o preço de sangue e de morte serei eu. Eu vou pagar. Eu assino por mim, Abraão, e eu vou assinar por você também. Naquele momento, irmãos, Abraão viu Jesus, porque Abraão entendeu, Deus sabe que eu e os meus filhos vamos quebrar a aliança. E se alguém quebrar o contrato, quebrar a aliança, teria que ser partido, teria que ser derramado sangue, como o sangue dos animais. É por isso que vem Jesus, irmãos. 2 Coríntios 5, 21, olha que coisa linda. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós. Deus tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado. Jesus não tinha pecado, ele não tinha culpa. Para que nele nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. O que que Deus fez? Deus disse: eu assinei o contrato. Eu assinei a aliança. E vocês quebraram. Os filhos de Abraão quebraram. Eu e você quebramos. Quem tinha que morrer, quem tinha que ser partido, quem tinha que morrer era você, era eu. Mas Deus sabia, e Deus amou você há 4.000 anos atrás. E Deus disse: eu vou pagar o preço pela quebra do contrato. E Ele amou tanto o mundo, amou o mundo inteiro, e Ele mandou Jesus, que não tinha pecado. Mas Jesus disse: eu vim para pagar o preço que o meu pai assinou com Abraão. Quando Jesus foi atravessado naquela cruz, era como se o corpo dele tivesse sendo partido, como aqueles animais que Abraão partiu e fez uma aliança com Deus. Esse altar que Abraão levantou, eu chamo de o altar da aliança. Irmão, só isso aqui para mim hoje estava bom. Porque eu não sei o que significa isso para você. Mas todo dia, quando eu fico pensando o quão pecador eu sou, o quanto eu merecia o inferno, o quanto eu merecia a morte. E esse Deus, antes de eu nascer, Ele já tinha me amado, Ele já me amava, e Ele já tinha preparado salvação e perdão para a minha vida. Você pode aplaudir o amor desse Deus hoje? O sexto altar, vou passar rapidão nele. Eu não vou nem ler com você, eu chamo de o altar da gratidão. Abraão está vivendo na terra dos filisteus, e um rei chamado Abimeleque, o general dele se chamava Ficol. Eles concedem para que Abraão viva lá, e Abraão tem paz, mas Abraão é muito grande, ele enriquece demais. Abraão já é uma cidade. Só para você ter noção, Abraão tinha um exército pessoal de 318 guerreiros. Então você imagina, só os homens de ponta do exército. Abraão tinha um exército. Então ele era um homem mais rico daquele tempo, ele era temido, o seu acampamento era uma cidade. E Abimeleque chega para ele e diz: eu quero que você jure que
você vai ter paz comigo, que você não vai fazer mal para mim, nem para os meus filhos. E Abraão disse, não, eu juro. Mas Abraão separa 7 ovelhas. E Abimeleque disse, por que você está separando essas 7 ovelhas? Por que você está destacando elas para mim? Abraão disse, porque eu quero que você diga que essa fonte, que esse poço é meu. Porque os filisteus estão querendo tomar essa fonte, esse poço de mim. E esse poço foi eu que cavei, esse poço é meu. E Abimeleque disse, eu juro, esse poço é seu. E a Bíblia diz que Abraão ali planta uma tamargueira e ele adora, ele exalta o Senhor. Esse 6º altar eu chamo de o altar da gratidão. Abraão já era rico, já era abençoado, aquela fonte era um tesouro inestimável, porque para viver no deserto, para ter família, para ter rebanho, você precisava de fonte de água, isso valia mais do que ouro. E quando ele tem a prova, quando ele tem o aval do rei, que aquela fonte é dele, ele constrói um altar, ele planta uma tamargueira e ele adora a Deus, o altar da gratidão. Eu estou dizendo isso para você, porque nós temos muita dificuldade de levantar altares de gratidão. A nossa facilidade é levantar altar de clamor. Senhora, minha mãe está com... O pastor ora, a igreja ora. Vamos levantar um clamor, vamos fazer uma campanha. Minha mãe está com câncer, meu irmão está doente. Não, meu filho está doente. Não, aconteceu um acidente. Não, a gente, para tudo, a gente clama. E não está errado, porque a Bíblia diz para a gente clamar. Agora, você já percebeu que Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. 9 não voltaram. Eu fico pensando se eu faço parte dos 9 ou se eu faço parte daquele 1. Porque é muito fácil correr para Deus para pedir, mas é difícil voltar para Deus para agradecer. Qual foi o último altar de gratidão que você construiu? O apóstolo Agostinho estava no bambu. E o apóstolo Agostinho é um homem muito sábio, muito santo, um homem que inspira demais a minha vida. E ele estava dizendo para nós, todo ano, quando a minha filha faz aniversário, eu dou uma oferta de gratidão a Deus. Eu dou uma oferta de sacrifício por mais um ano de vida que Deus deu para minha filha e para o meu filho. Quando eu faço aniversário de casamento, eu dou uma oferta para Deus por mais um ano que Ele sustentou o meu casamento e a minha família. Irmãos, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de gratidão. Porque não existe altar sem sacrifício. Sexta-feira à tarde, uma família estava vindo de São Paulo para Dracena, uma das famílias mais ricas de Dracena, a família Troncon. O pai já tinha morrido, a única herdeira, a filha de 50 anos. Ela estava vindo de São Paulo com uma S10, novinha. Ela, a secretária dela, que vivia sempre com ela, porque eles têm muito patrimônio. E o filho, na verdade, o enteado dela, filho do marido atual. E já vindo para cá, ali perto de Adamantina, já chegando já, 50 quilômetros de Dracena, um pouco mais. Ela deu de frente com a carreta. E os 3 morreram na hora. Acabou com a caminhonete. Isso chocou a gente, porque todo mundo conhecia. Estou falando isso para você, porque alguns dias atrás, uma menina de 19 anos, ela teve um aneurisma cerebral. 19 anos, fazendo faculdade, e ela morreu. Quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar no valor que tem a vida. Quanto que vale mais um ano de vida do teu filho, da tua filha? Quanto que vale mais um ano de casamento que Deus sustentou a tua família, a tua casa? Mas a gente vai vivendo e a gente esquece de levantar altares de gratidão. Obrigado, Senhor. Sabe, eu vejo minha filha, ela está tão preocupada com a festa de 15 anos dela. Há 15 anos. Não, vamos fazer uma festa, vamos fazer. Agora a pergunta é, fazer festa é linda. Eu quero fazer uma linda festa para minha filha. Agora,
mais do que fazer uma festa, a gente precisa levantar um altar. Levantar um altar e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor guardou, o Senhor deu saúde, o Senhor deu vida. Qual foi o último altar de gratidão que você construiu para Deus? Eu termino hoje. O último altar de Abraão. Gênesis 22, 9 a 12, a gente lê. Deus provou a Abraão, o nosso pai da fé, que já tinha construído tantos altares, que já tinha sacrificado tantas coisas. Ele já estava velho, agora o seu filho Isaque já era um jovem. Abraão achava que já tinha entregado tudo, mas sempre é tempo da gente construir altares. Quando a gente menos espera, Deus diz: tem mais um. Você precisa construir mais um altar. E dessa vez, o sacrifício é aquilo que você mais ama. É o teu filho. Eu quero que você me entregue a semente. Porque Deus nunca dá a promessa, Deus sempre dá a semente. E se você não entrega a semente, você nunca vai receber a promessa. Toda promessa tem uma semente. E se você não plantar a semente, você não colhe a promessa. A promessa não era Isaque. A promessa era uma multidão de filhos. Mas para isso, Abraão precisava plantar o seu único filho. Entregar. É difícil entregar quando a gente só tem um. É muito difícil. Gênesis 22, 9 diz: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Continua, 13. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro, um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Diga comigo: o Senhor proverá. Não, fala que nem quer, diga: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Bom, esse altar é o último altar, e eu chamo ele de o altar da adoração. É a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia. Adoração não tem a ver com cantar, com tocar, com orar. Adoração tem a ver com entrega. Abraão disse assim: eu vou subir o monte com o menino. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Porque para Abraão, entregar o seu filho em sacrifício era uma adoração a Deus. Irmãos, Abraão não foi o pai da fé à toa. Quando Deus disse assim para Abraão: Abraão, entrega o seu filho. Abraão não entendeu, porque Deus sempre foi contra sacrifício humano. Deus não era como os deuses pagãos, Moloque e tantos outros. Deus nunca iria pedir isso. Abraão não entende, mas Abraão sabe que Deus está falando. E quando Deus fala, ele não é para ser entendido, ele é para ser obedecido. E ele prontamente obedece. A Bíblia diz que Abraão cria tanto em Deus, que ele cria que Deus podia ressuscitar o filho dele das cinzas. Lê comigo para você ver. Hebreus 11, 17 e 18. Hebreus 11, 17. Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta, Abraão creu que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Diga aleluia. Olha a fé desse cara. O sacrifício, o holocausto,
era um animal completamente queimado em cima da lenha, só ficava cinza. Abraão cria tanto em Deus que ele diz, Deus fez uma promessa, de Isaac vai ter uma nação. Então, se Deus está pedindo, eu não sei o que ele vai fazer, mas Abraão creu que o nosso Deus é o Deus da ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida, diga aleluia. Ele creu e obedeceu. Agora, você repetiu comigo 2 vezes, o Senhor proverá. Quando eles estão subindo um monte, Isaac já é um rapaz. Isaac é um cara inteligente, que nem nós aqui. Isaac sabe que está faltando uma peça do quebra-cabeça. Isaac olha para o pai e diz assim, pai, nós vamos sacrificar. Então assim, o altar nós vamos construir de pedra lá. Nós estamos levando a lenha. Nós estamos levando as brasas, o fogo. O Senhor está levando o cutelo para sacrificar, a faca. Agora, pai, está faltando uma peça aí. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Sabe o que Abraão diz? O Senhor proverá para si o cordeiro. Diga comigo, o Senhor proverá. Tá bom. Eu não vou pedir para você repetir mais, porque eu já estou pedindo demais. Eu quero que você guarde uma coisa. Uma frase só. Quem controla, provê. Vou repetir. Eu queria que você deixasse escrito isso no teu coração. Quem controla, provê. Porque quem tem um controle é quem tem a provisão. Então deixa eu dar um exemplo aqui. Os mais antigos assim como eu, já ouviram o pai, a mãe dizer assim, ó, enquanto você estiver debaixo desse teto aqui, já ouviram isso ou não? Ah, já, tem uns pais aqui. Enquanto você comer aqui, enquanto você estiver nessa casa aqui, quem dá as ordens, quem dá o controle, sou eu. Quando você tiver tua casa, quando você mandar no seu nariz, você faz o que você quer. Mas aqui dentro dessa casa, não. Não é assim? Irmãos, meu pai foi embora muito cedo, mas minha mãe era brava que nem uma galinha choca. Ah, eu agradeço a Deus todo dia pela minha mãe. Eu tomei cada peia da minha mãe, irmãos. Misericórdia, eu dei trabalho. Eu já pedi muito perdão. Eu sei que você nunca deu trabalho, mas eu dei muito trabalho. E eu agradeço a minha mãe por esse controle que ela tinha. Porque há 30 anos atrás, a vida era diferente. E eu já tive, vocês são meninas aqui? Tem essa moçada aqui, cadê os meninos aqui para mim alugar eles? Você está aqui, Udu. Eu já tive essa cabeça oca dos 6. Irmãos, eu já tive 15 anos, 14 anos, 16 anos. Eu me lembro uma vez, que era a época que os caras estavam fazendo furo, colocando brinco, sabe? Era a época que os caras começaram a fazer tatuagem, começaram a sair da cadeia, e os presidiários, eles inspiraram muita gente. Você sabe que as tatuagens, elas começaram dentro dos presídios. E hoje se espalhou, assim, virou chique, né? Você sabe que hoje em dia está muito complicado, porque tudo que o pessoal dava risada, hoje é chique. Esses dias fui cortar cabelo, e chegam uns meninos assim, bem blau, com o negócio na cabeça, assim, uns moicanos e tal. Aí eu falo, ô Chicó, o cara corta meu cabelo e chama Chicó. Chicó, você tem o cigarro de paia, Chicó? Tem um paeirinho? E o Chicó falou, rapaz, paieiro é o que tem aqui. E eu estou cortando o cabelo, estou ficando quieto, assim. Aí o cara me pega um cigarro de paia e acende um paeiro e começa a pitar perto de mim. Eu falei assim, vocês estão doidos? Porque quando eu era pequeno, meu pai mandava eu na tuia, mandava eu escolher umas paias do milho bem fininha, porque a gente tem uma tuia, colhia milho e deixava o milho na espiga. Papai dizia, filho, vai pegar umas paias para o pai. Eu ia lá,
escolhi umas paias fininhas. Meu pai pegava o fumo, eu lembro do cheiro. Meu pai cortava o fumo, fazia um paeiro, passava ali. Irmãos, eu lembro do cheiro do meu pai sentado, a gente naquela casinha, no meio do mato, e meu pai pitando um paeiro todo dia à tarde. Quem fumava cigarro de paia era o Barnabé, era o Zé da Roça. Hoje a meninada quer fumar cigarro de paia. Não é verdade. Tudo aquilo que o pessoal agora, né? Agora a menina está mascando fumo. Eu não sei, mas tudo bem. Eu tinha 14 para 15 anos, eu cismei assim, eu vou fazer uma tatuagem. E para você que está me olhando aqui, achando que eu vou... Você fala o que você quiser, o corpo é teu. Ah, pastor, é pecado fazer tatuagem? Depende. Depende do teu coração, depende do que você vai fazer, aonde você vai fazer, por que você vai fazer. E eu tenho uma coisa, quem vai prestar conta da tua vida com Deus é você, não sou eu. Então, antes de você fazer, você ora. E pergunta assim, Jesus, o senhor vai comigo? Se o senhor curtir, eu faço. Porque assim, eu decidi na minha vida, eu só quero fazer alguma coisa que Jesus curta. Porque o meu corpo não é meu, o meu corpo eu entreguei para Deus faz tempo já. E eu quero que Ele ressuscite esse corpinho aqui um dia. Então, tudo bem. Mas eu tinha 14 para 15 anos, eu pensei assim, vou fazer uma tatuagem. Eu não vou nem falar para você do que era tatuagem, porque eu tenho até vergonha. Não vou falar não. Irmãos, eu era fã do Raul Seixas. Essa metamorfose ambulante. Eu tocava tudo Raul Seixas. Adorava Raul Seixas. Na minha mochila tinha um desenho do Raul Seixas. Eu pensei comigo assim, vou desenhar o Raulzão aqui. Aí cheguei na minha mãe, descabriado. Falei, mamãe, estou pensando em fazer uma tatuagem. Quando o cara está querendo fazer coisa, ele fala meio assim, né? Estou pensando em fazer uma tatuagem, mãe. O quê? Ah, está todo mundo fazendo. Eu quero fazer uma tatuagem. Graças a Deus, eu agradeço. Minha mãe disse assim, se você me aparecer com tatuagem aqui, enquanto você estiver debaixo desse teto aqui, você não vai fazer. Quando você mandar no teu nariz, você desenha o que você quiser. Mas enquanto você morar nesse barraco aqui, quem controla aqui sou eu. Não vem cantar de gala aqui não, que você não é gala aqui. Aqui quem manda sou eu. Enquanto eu for tua mãe e você estiver nessa casa, você não controla nada aqui. Quem dá as cartas sou eu. E se você fizer, eu te arrebento. Eu falei, santo Deus. Porque minha mãe arrebentava mesmo, irmão. Um dia ela me pegou com a minha própria cinta. Ela falou, tira a cinta. Eu falei, mãe, tira a cinta. Vai apanhar com a tua cinta, pra você largar de ser sem vergonha. Eu apanhei com a minha própria cinta. Ela chegou o aço em mim. Eu agradeço. Eu sei que muitos aqui estão pensando, e o conselho tutelar, pastor? Ela me enforcava se eu fosse lá no conselho tutelar. Então, naquele tempo, não era que nem hoje não, meu irmão. Aquele tempo, uma mulher sozinha, ela mandava em 10 filhos, e a gente dizia sim senhora e não senhora. A gente respeitava pai e mãe. E agora, você tem noção do livramento que eu tive? Você já imaginou eu hoje aqui, com o Raulzão aqui? Então vocês estão dando risada, mas eu tenho uma filha de 14 anos. Eu vejo meninas, escuta bem, quando o camarada já é consciente, já é maduro, fala o que você quiser. Mas um menino de 13, 14, 15 anos, ele não tem condições de saber o que vai ser da vida. Não tem. E a maioria de nós se arrepende das besteiras que nós fizemos quando a gente era muito novo. Se a gente pudesse voltar atrás. Hoje eu olho para trás e eu dou graças. Na época eu fiquei com muita raiva, mas hoje eu agradeço. Sabe, irmão, esse dia atrás atendi uma menina. A menina veio, se converteu, está namorando, vai casar. Pensa numa menina linda. Antes ela teve um relacionamento, 16 anos, gamou. Sabe quando a menina apaixona? Porque quando apaixona, pensa que vai casar, né? Ai, eu sou tua, eu sou teu. I love you forever, para sempre, né?
A gente sabe que vai passar, mas o adolescente não sabe. Ele acha que aquele conto de fada vai durar para sempre. Sabe o que a menina fez? Escondido do pai e da mãe. Foi com o infeliz do namorado. E ela escreveu o nome do besta nas costas aqui, ó. João Ricardo. Não preciso nem falar para você. Acabou. Namoro acabou. Aí ela se converte, vira crente, vai para o encontro, conhece um cara da igreja, agora já está madura, já passou dos 20, agora vai casar. E ela falou, pastor, a hora que ele vê minhas costas, você já pensou você casar com uma mulher e ver o nome do Ricardão nas costas dela a vida inteira? Agora vocês estão dando risada, agora deixa eu te falar uma coisa para vocês. A gente fala isso para esses meninos e para essas meninas, e parece que a gente é idiota, irmãos. Parece que a gente é bobo. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Nem sei, mas mas vai dar certo agora aqui, ó. Que tudo acaba dando certo. Diga comigo, quem controla, provê. Abraão, quando Deus disse para ele, entregue Isaac, sacrifique o seu único filho. Abraão olha para Isaac e diz, Isaac, quem vai prover o cordeiro? É quem está no controle aqui. Pastor, o que Abraão faz? Abraão é um homem rico. Abraão é um homem que já construiu 6 altares, ele está no último, no 7º. Mas Abraão entende uma coisa. Quem está no controle, quem manda nesse barraco aqui, é Deus. E o Deus que controla é o Deus que proverá. É o Deus que vai prover. É o Deus que vai fazer. Ô Isaac, eu entreguei a minha vida, a sua vida, os meus... Tudo! Quem está controlando é Deus. E quando Deus controla, você pode ter certeza de uma coisa. Ele vai prover. Sabe qual é o teu problema e o meu problema? É que a gente quer controlar as coisas. A gente diz, Deus, eu estou te entregando na tua mão. No outro dia a gente toma de volta. Não, já que Deus não está fazendo, eu vou fazer. Eu sei que você não é assim, mas de vez em quando eu sou. Não, Deus está demorando. Nós vamos dar um jeito nisso, é hoje. Olha aqui para mim. Se você controla, você quer ter o controle? Então você vai prover. Mas se Deus está no controle, Ele proverá todas as coisas. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar. Será que tem alguma coisa que você entregou nas mãos de Deus e você pegou de volta? A gente vive num tempo de tanta ansiedade. Irmãos, está todo mundo ansioso com o que vai acontecer no Brasil. De verdade, eu deito e durmo. Por quê, pastor? Eu estou fazendo a minha parte, estou orando, jejuando, eu entreguei para Deus. Pastor, e se o Bolsonaro não ganhar? Deus continua sendo Deus, irmãos. Quem aguentou Lula, Dilma, aguentou Collor de Mello, aguenta qualquer coisa. Não importa para mim quem vai estar lá. O que importa é que eu decidi entregar o controle da minha vida. Eu não sei. Ah, pastor, e se vier o comunismo? Eu oro para que não venha, irmãos. Eu oro para que não venha. Mas se vier, deixa eu te dizer, Deus proverá para si. Deus vai prover para você e para mim. Eu decidi. Eu perdi o controle faz tempo. Quem tem o controle dessa igreja, quem tem o controle da minha vida, entrega tudo para Ele. Talvez você veja aqui hoje, você está tentando resolver algumas coisas do teu jeito.
Ai, pastor, eu já fiz de tudo. Então para. Entrega para Deus. Constrói um altar e diz: Deus, eu estou te entregando isso. Eu estou entregando meu filho. Eu não tenho mais o que fazer. Eu estou entregando ele. Eu estou entregando o meu casamento, Senhor. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Vamos cantar? Vocês estão tudo esperando o que vai cantar, né? Não, vamos dá ré. Vamos cantar o que nós cantamos semana passada? Assim: nesse lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar, diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Pai, Senhor, nós queremos construir altares na nossa vida. Nós queremos construir altares de gratidão, altares de adoração. Nós queremos construir altar de aliança, Deus. Essa manhã nós queremos te agradecer, porque ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Obrigado porque o Senhor fez uma aliança com Abraão, e o Senhor pagou o preço do contrato da aliança, o preço que era para nós pagarmos. Obrigado por esse amor, Senhor. Obrigado por ter enviado Jesus para pagar o preço que era para nós pagarmos. Obrigado por ter nos avalizado antes de nós nascermos, Senhor. Pai, nos perdoa. Nos perdoa porque muitas vezes nós queremos ter o controle das coisas. Perdão, Senhor. Perdão porque às vezes nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Então hoje nós queremos perder o controle e entregar o controle para o Senhor. Nós queremos dizer, Pai, que nós não temos condições de prover e de resolver. Faça isso, minha irmã, faça isso, meu irmão. Entrega o teu futuro, os teus sonhos. Faça isso, minha filha. Diga a Deus: eu estou te entregando o controle da minha vida, dos meus sonhos. Entrega o controle desse casamento, desse relacionamento. Entrega o controle das tuas finanças, da sua vida. Pai, por favor, Senhor, nos perdoa pela ingratidão, Senhor. Porque às vezes a gente pede, nós sabemos pedir, mas a gente esquece de voltar e construir um altar de gratidão. Nos perdoa, Deus, pelo nosso coração tão duro. Se tem algo na nossa vida que a gente precisa deixar para trás, se tem algo que nós precisamos nos apartar, tira de nós hoje, Senhor. Tira agora todo ló da nossa vida, tira, Deus.
para que nós possamos viver e cumprir o teu propósito. Sê conosco, nos ajude, nos sustente e nos dirige, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor.